Disseram para Laila que o Sheikh Rashid era obcecado por justiça, que ele nunca condenava ninguém sem provas, que odiava injustiças e sempre ficava do lado dos inocentes. Foi por isso que, quando acusaram Laila de ter roubado a joia mais valiosa do palácio, ela acreditou que bastaria falar a verdade para tudo se resolver. Só que, naquela sala de interrogatório, o que a esperava não era justiça. Era uma armadilha perfeita. As câmeras falharam justamente no corredor do quarto dela. A joia apareceu escondida debaixo do colchão. E as 3 mulheres mais poderosas do palácio juraram, na frente de todos, que tinham visto Laila rondando a ala proibida. Enquanto o chefe de segurança a pressionava, Laila só conseguia repetir: "Eu não fiz isso. Alguém colocou essa joia no meu quarto." Foi então que a porta se abriu. O sheik entrou em silêncio, com o olhar frio, e todos pararam de respirar. Afinal, aquele era o homem que diziam amar a verdade acima de tudo. Mas quando ele começou a falar, Laila percebeu algo que fez seu sangue gelar. A tal justiça do sheik estava sendo usada para acobertar uma farsa muito maior do que um roubo. Porque naquele momento, Laila ainda não sabia que a verdadeira acusada ali não era ela, era a própria verdade. 3 meses antes de ser acusada de roubo, Laila jamais imaginaria que pisaria em um palácio no meio do deserto, muito menos que seria apontada como a ladra da joia mais valiosa daquele lugar. Naquela época, ela ainda dividia um quarto pequeno com a meia-irmã Soraya, na casa ampla e fria do pai, num bairro de luxo em São Paulo. A diferença entre as duas começava pela porta do quarto. Do lado de Soraya, uma placa dourada com o nome dela, luzes de LED, fotos de viagens incríveis coladas na parede. Do lado de Laila, só a pintura descascada e a maçaneta que vivia emperrando. Laila era a filha do erro, como a madrasta gostava de sussurrar ao telefone quando achava que ninguém estava ouvindo. Filha de um relacionamento antigo que o pai teve antes de conhecer Celina, a mulher elegante que agora mandava em tudo na casa, inclusive nas emoções de todo mundo. Ela trabalhava como auxiliar em uma pequena clínica de bairro, estudava à noite e fazia o possível para não incomodar. Mas, naquela noite em específico, não adiantaria se esconder. O nome dela já tinha sido decidido para algo muito maior do que qualquer plantão na clínica. A confusão começou na sala de estar, com gritos abafados vindos do escritório do pai. Laila desceu as escadas devagar, sem fazer barulho, e viu Celina andando de um lado para o outro, sem os saltos, segurando o celular com força. "Você tem noção do que isso significa?" A madrasta sussurrou, histérica. "Um convite de um sheik, um herdeiro, um homem que pode decidir o futuro de dezenas de negócios da nossa família." O pai de Laila, Roberto, estava sentado atrás da mesa, pálido. "Eu sei, Celina, mas o que eu posso fazer se Soraya..." Ele não terminou a frase, porque naquele exato momento a filha perfeita mandou um áudio pelo telefone, que ecoou pela sala quando Celina colocou no viva-voz. "Mãe, eu já tô na estrada. Eu amo vocês, mas não volto. Não vou ser moeda de troca. Não vou me casar com um desconhecido por causa de um acordo comercial. Fala pro sheik que ele que arrume outra princesa." Celina ficou tão vermelha que Laila achou que ela iria desmaiar. O pai levou a mão à testa, desesperado. "Ela fugiu, Celina. Fugiu com aquele jogador de polo. Não temos como mandar outra pessoa no lugar. Isso é uma humilhação diplomática." Laila já estava pensando em subir, fingir que não tinha ouvido nada, quando ouviu seu próprio nome e sentiu um arrepio. "Temos sim," Celina disse lentamente, virando o rosto como quem tem uma ideia cruel. "Temos Laila." O silêncio que se seguiu machucou mais do que qualquer grito. Laila sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Não," o pai respondeu, rápido demais.
Isso seria ofensivo. A palavra pesou no ar. Era assim que ele via a própria filha, como um insulto. Celina cruzou os braços, os olhos frios brilhando. Pensa, Roberto. Enviar Laila no lugar de Soraya é um recado perfeito. Desculpe, não valorizamos seu convite. Tome essa menina sem graça, simples, que não sabe se vestir como prova disso. Ela riu baixinho, um riso sem nenhum traço de humor. Celina, isso é crueldade. O pai tentava argumentar, mas a voz saía fraca. Você quer que o Sheik se sinta insultado. Quero que ele se sinta humilhado. Ela corrigiu sem vergonha alguma. E quero que Soraya entenda a consequência de ter nos envergonhado. Ela bateu com o dedo na mesa. Além disso, é perfeito. Se o Sheik responder mal, vamos dizer que foi um mal-entendido. Se ele aceitar, ótimo, ainda tiramos algum proveito. Laila não percebeu quando a madeira do degrau rangeu. Mas Celina percebeu. Sempre percebia. Pode descer, Laila. A voz dela cortou o ar, fria. Já que está escutando mesmo, venha participar da conversa. O coração de Laila disparou, mas ela terminou de descer as escadas, tentando manter o que restava de dignidade. Seus tênis gastos pareciam ainda mais fora de lugar naquele chão de mármore. Eu não quis atrapalhar, ela murmurou, parando alguns passos longe da mesa. Celina a observou como quem avalia uma peça defeituosa. Laila, você já ouviu falar em Al-Qadin? Perguntou como se fosse uma professora entediada. Só em reportagens, Laila respondeu. O país do deserto, do petróleo, dos palácios. E do Sheik Rachid Al-Nur, completou Celina. Um homem conhecido por duas coisas, riqueza e senso de justiça. A palavra justiça chamou a atenção de Laila. Era engraçado ouvir aquilo na mesma sala onde ela ouvia comentários injustos desde a adolescência. Ele convidou Soraya para passar um mês no palácio dele, como convidada de honra. Celina continuou fingindo doçura. Mas como você já deve ter percebido, sua irmã decidiu fugir com um argentino qualquer. Não fala assim dela. Laila respondeu quase num sussurro. Soraya só quer escolher a própria vida. Celina estreitou os olhos, mas ignorou. Enfim, não podemos recusar esse convite. Seria um desastre para os negócios da família. Então, precisamos de alguém para ocupar o lugar dela. Ela sorriu, devagar. E essa pessoa será você. Laila piscou sem entender. Eu? A palavra saiu quase sem voz. Eu não sei me comportar em palácio, não sei falar com sheiks, com nobres. Eu só trabalho numa clínica. Justamente. Celina respondeu satisfeita. Você é perfeita para o papel de desastre. O pai tentou interferir. Celina, chega. Laila não é. Não é o quê, Roberto? Ela se virou bruscamente. Não é bonita o suficiente. Não é sofisticada o suficiente. Não é inteligente o bastante para fingir que não sabe das coisas. Depois, encarou Laila de cima a baixo. Ela é exatamente o que precisamos. Uma menina que nunca viu um jantar de gala, que vai tropeçar diante de reis, que vai parecer um erro ambulante. Aquilo doeu. Mas doeu de um jeito estranho, porque em vez de chorar, Laila sentiu algo diferente nascer na boca do estômago. Não era medo, era revolta, misturada com uma vontade silenciosa de mostrar que ninguém podia definir quem ela era. Por que você quer tanto que dê errado? Laila perguntou, encarando a madrasta pela primeira vez sem desviar os olhos. Celina demorou alguns segundos para responder. Ela não esperava resistência. Porque eu não aceito que Soraya tenha recusado a chance de ser escolhida por um homem como ele. Confessou, a voz afiada. E quero que o mundo veja como é ridículo tentar nos humilhar. Ela deu um passo à frente. Você vai para esse país, vai representar nossa família, e se for tratada como uma piada, vai ser o lembrete perfeito do erro que foi esse convite.
O pai se levantou, tenso. Laila só vai se ela quiser, disse finalmente, com um resto de coragem. Celina deu uma risada curta. Ah, claro. Ela virou para Laila. Você quer? Quer passar um mês em um palácio no deserto com tudo pago, servos, roupas, comida, piscina, jardins, festas? Quer ter por 30 dias uma vida que nunca teria aqui? A pergunta parecia uma armadilha, e no fundo era. Mas, pela primeira vez, Laila percebeu que, independentemente da intenção de Celina, havia algo que ninguém ali estava enxergando. Ela podia usar aquela crueldade como bilhete de saída. Pela primeira vez na vida, podia ir para longe daquela casa que só lembrava o quanto ela era menos. Eu vou. Laila respondeu, sentindo a própria voz firme. O pai se virou para ela surpreso. Laila, pense bem. Você não é obrigada. Ela respirou fundo. Pai, eu já passo a vida toda em lugares onde eu não sou bem-vinda, disse com calma. Se eles quiserem rir de mim lá, não vai ser muita novidade. Mas, quem sabe, do outro lado do mundo, exista pelo menos uma pessoa que me enxergue de um jeito diferente. Celina revirou os olhos, mas a decisão já estava tomada. Naquela mesma noite, ela recebeu uma mala praticamente empurrada nas mãos. Vestidos caros que eram sobras de Soraya, sapatos que apertavam, joias que não eram dela. Não estrague nada, Celina avisou. Nada disso foi comprado para você. No avião, 14 horas depois, Laila olhava pela janelinha enquanto as nuvens viravam tapete. O medo vinha em ondas, mas havia outra sensação grudada nele, curiosidade. E se a vida fosse maior do que o que Celina tinha planejado para ela? E se esse tal sheik de justiça não fosse nada do que diziam? Quando o avião pousou em Al-Qadin, o calor parecia um abraço inesperado. O ar cheirava a especiarias, sol e algo que Laila não sabia nomear. Um comboio de carros pretos esperava na pista. Homens de terno escuro seguravam placas com nomes. Ela demorou alguns segundos até encontrar o seu, escrito em letras perfeitas. Senhorita Soraya Monteiro. O nome errado queimou nos olhos. Mas em vez de corrigi-los, Laila apenas engoliu seco e entrou no carro. O palácio surgiu no horizonte como algo saído de um sonho. Torres brancas cortando o céu. Cúpulas douradas refletindo o sol. Jardins tão verdes que pareciam mentira no meio do deserto. Bem-vinda ao Palácio Al-Nur, senhorita, disse uma mulher de véu claro e olhos gentis, abrindo a porta do carro. Eu sou Amira. Vou cuidar de você durante sua estadia. Cuidar de você. Laila quase riu. Ninguém usava essas palavras com ela. Obrigada, respondeu corando. Enquanto subia as escadarias de mármore, sentindo as pernas tremerem, uma única pergunta ecoava na sua cabeça, como um aviso silencioso. Será que aquele lugar, tão bonito, escondia algo tão cruel quanto a casa que ela tinha deixado para trás? Ela só teria a resposta no dia em que fosse levada para a sala de interrogatório e ouvisse pela primeira vez a voz do homem que todos chamavam de amante da justiça. Mal sabia Laila que o caminho até aquele momento seria pavimentado por olhares de desprezo, sorrisos falsos, alianças secretas e uma farsa tão perfeita que quase a destruiu por completo. O quarto que prepararam para Laila parecia maior do que todo o andar de cima da casa do pai. As paredes claras refletiam a luz dourada do fim de tarde. A cama tinha dossel de tecido fino que dançava com o vento do ar-condicionado. E a varanda dava vista para um jardim tão perfeito que parecia pintura. Ela deixou a mala no canto, sem coragem de mexer em nada. Tinha medo de encostar e quebrar alguma coisa, como se tudo ali fosse frágil demais para as mãos de alguém acostumado a segurar bandeja de remédios e trocar lençol de hospital. Você pode se sentar, sabe? A voz suave de Amira surgiu atrás dela,
com um sorriso discreto. A cama é sua, pelo menos por enquanto. Laila sorriu de volta, sem jeito. Eu só não quero atrapalhar, respondeu. Ainda não entendi direito por que estou aqui. Amira a observou por alguns segundos, como se tentasse ler o que estava escondido por trás daquele olhar tímido. Você está aqui porque foi convidada pelo Sheikh Rachid, disse com naturalidade. E ele não costuma convidar pessoas por acidente. Um aperto surgiu no peito de Laila. Se o Sheikh estava esperando Soraya, o acidente era justamente ela. E como ele é? Laila arriscou perguntar. O Sheikh. Amira desviou o olhar para a janela, como se lembrasse de alguma cena distante. Dizem que ele é justo, respondeu. E neste lugar, isso é mais raro do que ser rico. A resposta ficou ecoando na mente de Laila, enquanto Amira mostrava o banheiro de mármore, o closet com cabides vazios, esperando vestidos, a campainha discreta ao lado da cama para chamar ajuda. Justo. A palavra parecia bonita demais para alguém que vivia cercado de luxo, escoltado por seguranças e conselhos de gente poderosa. Uma coisa importante, Laila. Amira avisou antes de sair. Hoje à noite haverá um jantar formal para receber você. Lá estarão membros da família Al-Nur e algumas convidadas especiais. Ela fez uma pausa. Pessoas que talvez não gostem da ideia de dividir a atenção. Não se assuste se alguns sorrisos forem apenas de fachada. Laila sentiu a boca secar. E o Sheikh vai estar lá? Perguntou quase num fio de voz. Vai. Amira sorriu de leve. E se servir de consolo, ele não é fã de perfeição ensaiada. A frase ficou martelando na mente de Laila enquanto ela tentava se arrumar. Dos vestidos enviados por Celina, o menos exagerado ainda tinha brilho demais. Mas com medo de parecer desrespeitosa, ela escolheu um longo azul escuro, simples no corte, mas com tecido elegante. Na frente do espelho, ela prendeu o cabelo em um coque frouxo, deixando alguns fios soltos. Olhou para o próprio reflexo, tentando se reconhecer ali. Você parece uma criança brincando de adulta, murmurou, sem maldade, apenas acostumada a se enxergar pequena demais. Mas em algum lugar dentro dela, uma voz menor sussurrou outra coisa. Talvez seja a primeira vez que realmente te vejam. O corredor até o salão de jantar era longo, com tapetes persas e paredes decoradas por quadros de desertos, cavalos e figuras importantes da família. Laila caminhava devagar, com medo de tropeçar, lembrando de todas as vezes que Celina profetizou que ela passaria vergonha em situações assim. Quando chegou à porta do salão, duas mulheres já estavam lá, cochichando em um canto. Ambas pareciam saídas de uma revista de luxo. Uma, alta, de olhos verdes claros, cabelo negro preso num coque perfeito. A outra, de pele dourada, cabelo castanho em ondas e um sorriso doce demais para ser real. As duas pararam de conversar assim que viram Laila. Deve ser ela. A de olhos verdes comentou em inglês impecável. A brasileira. Achei que seria diferente. A outra murmurou, passando os olhos pelo vestido, pelo cabelo, pelos sapatos. Ouvi dizer que ela é enfermeira. Laila sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo. Tinha passado por coisas piores nos corredores da casa do pai. Eu sou Laila, disse, num inglês esforçado, mas claro. É um prazer conhecer vocês. A de olhos verdes sorriu, aquele tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Yasmin apresentou-se, estendendo a mão com elegância. Libanesa, a outra inclinou a cabeça com graça. Nádia, de Paris. Ela sorriu, desta vez com um toque de malícia. E você, Laila? É o que, exatamente? Convidada? Candidata? Experiência exótica?
Laila engoliu seco, mas manteve o queixo erguido. Me convidaram para passar um mês aqui, respondeu. O resto eu ainda não sei. Yasmin deixou escapar um riso curto. Então estamos iguais, disse, embora o tom dela claramente dissesse o contrário. Nenhuma de nós sabe nada oficialmente, mas algumas estão mais preparadas do que outras. Antes que a conversa ficasse pior, outro par de passos ecoou no salão. Uma mulher se aproximava, com um vestido vermelho intenso e um olhar confiante, como quem nasceu naquele chão de mármore. Samira! Yasmin sussurrou, quase reverente. Samira era diferente, não só pela beleza, mas pelo jeito como todos ao redor pareciam automaticamente dar espaço quando ela passava. Os cabelos longos, escuros, caíam em ondas perfeitas pelas costas, e o queixo levemente levantado revelava uma certeza incômoda. Ela se sentia dona daquele lugar. Ela parou diante de Laila, analisando cada detalhe com olhos treinados. Então você é a brasileira, disse em português com um leve sotaque para a surpresa de Laila. Falaram que viria uma substituta inesperada. Não imaginei que seria alguém tão comum. O comentário veio suave, mas o veneno era claro. Nádia e Yasmin acompanharam com olhares curiosos, como quem esperava uma reação. Sou Laila, ela repetiu. E você? Samira Al-Nur, respondeu com um leve sorriso. Prima de Rashid. A palavra prima caiu pesada. A proximidade com o sheik explicava a segurança absurda que ela carregava. Não se preocupe, Samira continuou ainda em português. Ninguém espera que você saiba se comportar aqui. Só tente não derrubar nada muito caro, pelo menos no primeiro dia. Ela virou as costas antes que Laila tivesse tempo de responder. Um criado abriu as portas do salão de jantar e os convidados começaram a entrar. O ambiente era deslumbrante. Um lustre gigantesco pendia do teto, as mesas eram longas, cheias de pratos de porcelana finíssima, velas e arranjos de flores. Laila foi conduzida até um lugar na mesa principal, mais perto do centro do que ela achava que merecia. Samira sentou-se à direita e Yasmin e Nádia em cadeiras próximas, como um círculo cuidadosamente montado. Mas o lugar à cabeceira ainda estava vazio. O burburinho do salão foi diminuindo aos poucos, até que um dos guardas de terno escuro se aproximou da porta e anunciou em voz firme que ecoou pelas paredes: Sua Alteza, o Sheik Rashid Al-Nur. Laila sentiu as mãos suarem de repente. Virou-se na mesma hora que todos e viu o homem entrar. Ele era mais jovem do que ela imaginava. Alto, ombros largos, barba bem aparada, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar mais do que mostravam. A roupa era simples para os padrões do palácio. Túnica clara, sem exageros, relógio discreto no pulso. Mas não era a aparência que realmente chamava a atenção. Era a forma como o ambiente mudava quando ele caminhava. Como se o ar ficasse mais denso, como se cada olhar resolvesse gravitar em volta dele. Ele conversou rapidamente com dois homens mais velhos, cumprimentou algumas pessoas com um leve aceno de cabeça e então seus olhos pousaram em Laila. Só por um segundo. Mas foi o bastante para ela sentir o coração acelerar como se tivesse corrido uma maratona. Não havia desprezo naquele olhar. Havia curiosidade, misturada com algo que Laila não soube nomear. Ele se sentou à cabeceira e o jantar começou. Conversas em árabe, inglês e francês se misturavam pelo salão, taças tilintando, talheres cortando carnes, risadas educadas. Laila tentava fazer tudo da forma mais discreta possível. Mas, mesmo em silêncio, sentia os olhares de Yasmin, Nádia e Samira avaliando cada movimento, como se estivessem esperando o primeiro erro. Foi quando Rashid falou com ela pela primeira vez. Senhorita Soraya, certo? Ele perguntou em português quase perfeito. O garfo quase escorregou da mão de Laila. O nome errado cortou como faca.
Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde que pisara no palácio, tomou uma decisão que não combinava com o que Celina esperaria dela. Na verdade, não. Respondeu com voz baixa, mas firme. Meu nome é Layla. Vim no lugar da minha meia-irmã. O salão pareceu ficar mais silencioso de repente. Algumas pessoas pararam de conversar. Samira apertou a taça com força. Os olhos de Rachel se estreitaram levemente, mas não com raiva. Layla. Ele repetiu como se estivesse provando o nome pela primeira vez. Então foi isso que não me contaram. Samira se apressou em intervir. É apenas um mal-entendido, Rachid, disse, em árabe, mas suficientemente devagar para Layla entender algumas palavras. A família dela fez uma pequena alteração de plano. Ele levantou uma mão pedindo silêncio. E por que sua irmã não veio? Perguntou, olhando novamente para Layla. Ela poderia mentir. Poderia repetir alguma desculpa elegante, dizer que Soraya estava doente ou presa em compromissos inadiáveis. Era isso que Celina esperaria. Mas, de novo, Layla escolheu um caminho diferente. Porque ela não quis ser moeda de troca, respondeu, sentindo as pernas tremerem debaixo da mesa. E fugiu com alguém que ama. Um sussurro correu pelo salão. Yasmin arregalou levemente os olhos. Nádia sorriu, discretamente impressionada. Samira fechou a expressão descontente. Rashid, no entanto, não pareceu ofendido. Pelo contrário, a sombra de um sorriso cruzou o rosto dele. Interessante, murmurou. Alguém finalmente teve coragem de dizer a verdade. Ele se recostou na cadeira, avaliando Layla mais uma vez. E você, Layla? Perguntou. Você veio porque quis ou porque te mandaram vir? Ela pensou em Celina, nos risos, nas frases cruéis. Pensou no pai, pedindo para ela não se sentir obrigada. Pensou no avião, nas nuvens, na sensação de que talvez existisse um pedaço do mundo em que ela pudesse ser alguém além do erro. As duas coisas. Ela respondeu com sinceridade quase dolorida. Me mandaram, mas quando percebi que isso podia ser uma chance de ver outra vida, eu aceitei. Mais uma vez, Rachid não deu a reação que qualquer outra pessoa lhe daria. Não a ridicularizou, não fingiu surpresa. Apenas assentiu devagar. Gosto de pessoas que não fingem, disse finalmente. Aqui há máscaras demais. Yasmin não resistiu. Às vezes, máscaras são necessárias para proteger o que é importante, Alteza, comentou sorrindo. Ele a olhou por um segundo, mas não respondeu. Em vez disso, voltou-se para Layla. Amanhã, ao nascer do sol, eu costumo caminhar pelos jardins privados. Disse como se fosse um comentário qualquer. Se quiser conhecer Al-Qadim além dos salões, esteja lá. O convite soou como algo simples, mas, na mesa, o efeito foi o de uma bomba silenciosa. Samira apertou os lábios, o olhar escurecendo. Yasmin mexeu na taça com mais força. Nádia ergueu as sobrancelhas, curiosa com aquela escolha. Layla engoliu a surpresa, sentindo o coração disparar de novo. Eu estaria honrada, respondeu, sem saber se era essa a frase certa. O resto do jantar passou em flashes, sabores que ela mal sentiu, conversas que chegavam aos seus ouvidos como ruídos distantes. A única coisa que permanecia nítida era a ideia de que, no dia seguinte, estaria sozinha com o homem que todo mundo dizia ser o símbolo de justiça daquele lugar. Naquela noite, deitada na cama macia, Layla demorou a dormir. Ficava pensando na forma como ele a olhou, sem nojo, sem superioridade, apenas com um interesse silencioso, como se estivesse tentando encaixar uma peça diferente num tabuleiro que já conhecia bem demais. Mas enquanto ela imaginava possibilidades que ainda não ousava admitir, em outra ala do palácio, uma conversa completamente diferente acontecia. Samira, Yasmin e Nádia.
estavam sentadas em uma sala menor, com janelas amplas, longe dos ouvidos indiscretos dos criados. Isso não pode continuar, Samira dizia com raiva contida. Ele não pode simplesmente jogar anos de tradição no lixo por causa de uma enfermeira brasileira. Calma, Yasmin respondeu, servindo-se de chá com movimentos perfeitos. Ele só a achou curiosa. Isso passa. Nádia, porém, balançou a cabeça. Não subestimem esse tipo de mulher, disse pensativa. As sinceras, elas não jogam o jogo, e por isso, às vezes, ganham sem perceber. Samira caminhou até a janela, olhando para o jardim escuro. Meu problema não é ela, sozinha, murmurou. É o que ela representa. Se Rashid começar a achar que pode escolher com o coração, tudo o que foi construído aqui perde a lógica. Yasmin apoiou o cotovelo no braço da cadeira, observando a prima. E o que você pretende fazer? Perguntou, embora já tivesse uma ideia. Samira demorou alguns segundos para responder. Mostrar para ele que essa brasileira sincera não é tão perfeita quanto parece, disse finalmente. E, se ela não tiver defeitos suficientes, nós podemos criar alguns. Foi ali, naquela sala iluminada apenas pela lua, que a farsa começou a ser desenhada. Um plano lento, cuidadoso, feito por pessoas que sabiam exatamente onde atingir para que parecesse que a própria verdade estava contra Laila. Enquanto isso, no outro lado do palácio, Laila finalmente pegava no sono. Sem saber que, em pouco tempo, o mesmo homem que a convidara para caminhar pelos jardins seria o mesmo que, diante de toda a corte, ouviria a frase que mudaria tudo. Disseram que o sheik queria justiça, mas, quando ele falou, ela entendeu a farsa. O primeiro raio de sol mal tinha cortado o horizonte quando Laila abriu os olhos. Por um segundo, esqueceu onde estava. O teto alto, as cortinas claras, o cheiro suave de flores não combinavam com o quarto apertado que tinha deixado no Brasil. Então, lembrou do convite. Ao nascer do sol, nos jardins privados. O coração acelerou. Ela se levantou, prendeu o cabelo num rabo de cavalo simples e escolheu um vestido leve, sem brilho, em tom de creme. Nos pés, trocou os sapatos desconfortáveis por uma sandália baixa que tinha trazido da clínica. A única coisa ali que realmente parecia dela. O corredor ainda estava silencioso quando Laila saiu do quarto. Guardas trocavam turnos. Alguns criados caminhavam discretamente, mas ninguém tentou impedi-la quando ela desceu as escadas laterais em direção ao jardim. Do lado de fora, o ar era quente, mas suave. O céu se tingia de rosa e dourado, e o deserto ao longe parecia um mar parado de areia infinita. Os jardins privados eram diferentes da parte frontal que ela tinha visto ao chegar. Ali, os caminhos eram mais estreitos, as árvores criavam túneis de sombra, fontes pequenas sussurravam segredos para quem tivesse paciência de ouvir. Laila caminhou devagar, seguindo o som da água, até encontrar uma fonte maior, cercada por bancos de pedra e flores coloridas. Foi ali que ela o viu. Rashid estava de costas, de pé, observando o deserto além dos muros. Sem o peso do terno ou da túnica mais formal, usava apenas roupas leves, em tons de areia, e parecia por um momento apenas um homem comum que gostava de acordar cedo. Achei que você não viria, ele disse, sem se virar, como se já soubesse que ela estava ali. Laila se aproximou alguns passos, hesitante. Pensei em não vir, confessou. Mas seria falta de educação. Ele se voltou então, e pela primeira vez eles ficaram realmente frente a frente, sem mesa, sem convidados, sem olhares curiosos ao redor. E você se preocupa mais em ser educada ou em ser honesta? Perguntou, observando-a com calma. Ela respirou fundo. Depende de quem está na minha frente, respondeu. A maioria das pessoas prefere educação.
A verdade às vezes incomoda. Um leve sorriso apareceu nos lábios dele. Aqui, a verdade incomoda quase sempre, comentou. É por isso que gosto de acordar antes de todo mundo. O sol, pelo menos, não finge ser outra coisa. Layla não conseguiu segurar uma pequena risada. A frase parecia estranhamente simples para um homem com tanto poder. E você? Ele continuou. Por que aceitou vir até aqui se sabia que não era realmente convidada? Ela pensou por um momento, olhando para a água da fonte. Porque eu precisava ver com meus próprios olhos, disse, devagar. A vida inteira me disseram quem eu sou, a filha errada, a que ocupa espaço, a que não deveria estar em certos lugares. Quando falaram que eu viria para um palácio, eu quis descobrir se essas vozes tinham razão. Rashid se aproximou um pouco, sem invadir o espaço dela, mas perto o bastante para que ela sentisse o cheiro discreto de especiarias no perfume dele. E o que descobriu até agora? Perguntou. Layla deu de ombros. Ainda não sei, respondeu. Mas pelo menos aqui ninguém conhece a minha história. Posso começar do zero. Ele a observou em silêncio por alguns segundos. Não era um olhar que despia o corpo. Era um olhar que tentava entender a alma. Gosto disso em você, disse enfim. Você não tenta parecer perfeita, ela corou surpresa. Acredite, murmurou. Muita gente diria que isso é um defeito. Para quem vive de aparências, talvez. Ele retrucou. Mas quem precisa tomar decisões que mudam a vida de outras pessoas, prefere defeitos verdadeiros a qualidades falsas. A frase pairou no ar, pesada e bonita ao mesmo tempo. Eles começaram a caminhar pelo jardim, lado a lado. Rashid mostrava pequenas coisas que ninguém perceberia em uma visita rápida. Uma flor rara que só abria naquela estação, um caminho que levava a um pequeno mirante com vista para um oásis distante, uma árvore plantada em homenagem ao avô. Todo mundo fala da minha fortuna, ele comentou em um momento, encostando na árvore. Poucos falam das pessoas que pagaram o preço por ela. Minha família cometeu erros, Layla. Erros sérios. Parte do que faço hoje é tentar equilibrar essa conta. Ela olhou para ele com curiosidade genuína. É por isso que dizem que você gosta de justiça? Perguntou. Ele deu uma risada baixa. Dizem muitas coisas, respondeu. Mas sim, eu não suporto ver alguém condenado sem provas, humilhado por boatos, destruído por intrigas. Já vi isso demais. E não só aqui. As palavras dele tocaram um lugar sensível em Layla. Eu sei como é isso, confessou. Cresci ouvindo sussurros atrás das portas. Ela é a vergonha da família. Ela não devia estar aqui. Se não fosse ela, tudo seria perfeito. Nunca ninguém dizia na minha cara, mas eu escutava mesmo assim. Rachel parou de caminhar. E você acreditou? Perguntou sério. Ela pensou antes de responder. Uma parte de mim, sim, admitiu. Se todo mundo repete a mesma história sobre você, uma hora começa a aparecer verdade. Mas outra parte... Ela respirou fundo. Outra parte sempre sussurrava. Eles estão errados. Você só não teve chance de mostrar quem realmente é. Ele assentiu lentamente. Esse sussurro é o mais importante, disse. É ele que mantém as pessoas vivas por dentro. Layla sorriu de leve, sentindo uma estranha paz. Pela primeira vez, alguém não tentava diminuí-la quando ela falava sobre suas dores. Eles seguiram andando por mais alguns minutos, em silêncio confortável. Em determinado ponto, Rashid se afastou alguns passos, pegou uma flor pequena de uma árvore e voltou, oferecendo a ela. Não é um presente de sheik, brincou, mas é a flor que mais gosto daqui. Ela só cresce onde o solo é teimoso o bastante para não desistir na primeira seca. Layla pegou a flor, sentindo os dedos roçarem nos dele por um segundo.
Um arrepio percorreu o braço até o pescoço. Então, acho que somos parecidas, ela murmurou, olhando a cor delicada da pétala. Eu e ela. Os olhos dele brilharam divertidos. Talvez por isso eu tenha convidado você para esse passeio, respondeu. Intuição. O clima entre os dois ficou diferente por um instante. Não era apenas gratidão, curiosidade ou respeito. Havia algo a mais, silencioso, que nenhum dos dois ousou nomear. O que Layla não sabia é que enquanto caminhava com Rachel pelos jardins, outros olhos observavam de longe. Em uma das varandas superiores, Samira segurava uma xícara de café que já tinha esfriado. Ao lado dela, Yasmin e Nádia olhavam a cena como quem assiste a um espetáculo que não paga para ver. Ele nunca levou nenhuma de nós aos jardins privados. Nádia comentou sem esconder a surpresa. Ainda. Yasmin corrigiu, embora a voz tivesse um traço de inveja. Samira, porém, não tirava os olhos do casal lá embaixo. Não é isso que me preocupa, disse gelada. O problema não é o que ele fez hoje. É o que pode fazer amanhã, se continuar assim. Ela colocou a xícara na mesa com tanta força que o café respingou. Já chega de observação, continuou. Nós vamos agir. Yasmin cruzou os braços. E qual é o plano? Perguntou. Não podemos simplesmente acusá-la de algo. Rashid gosta de provas. Um sorriso lento apareceu no rosto de Samira. Exatamente, respondeu. Se ele quer provas, nós vamos criar as provas perfeitas. Ela se virou para Nádia. Você tem contatos com estilistas e joalheiros de meio mundo, disse. Preciso de informações sobre a peça mais valiosa do cofre de Rashid. Aquela que ele jamais permitiria que alguém tocasse sem permissão. Nádia pensou por alguns segundos. Existe uma joia que ele guarda como se fosse extensão do próprio coração, murmurou. Um colar antigo, herança da mãe, quase ninguém sequer viu de perto. Samira sorriu, satisfeita. Perfeito, disse. Vamos fazer com que pareça que a brasileira não só viu, como roubou. Yasmin franziu o senho. Isso é arriscado demais, Samira. Se ele descobrir que foi armação... Não vai descobrir. Ela cortou. Não se a farsa for perfeita. E para isso, vamos precisar da ajuda de alguém que está muito mais perto de Layla do que qualquer uma de nós. Nádia inclinou a cabeça, curiosa. Quem? Perguntou. Samira desviou o olhar para o pátio interno, onde as empregadas circulavam carregando bandejas, tecidos e recados. Amira, respondeu devagar. A criada de confiança dela. Yasmin arregalou os olhos. Amira nunca faria isso, protestou. Ela é leal demais. Não precisamos que ela queira, Samira replicou fria. Só precisamos que ela esteja sem perceber no lugar certo e na hora certa. O resto nós controlamos. Enquanto a teia começava a ser tecida, Layla voltava para o quarto com a flor ainda na mão. Ela a colocou dentro de um livro como quem guarda um segredo. Sentou-se na cama, tocando os próprios lábios sem perceber. Não porque ele tivesse feito algo, mas porque pela primeira vez alguém com poder tinha olhado para ela como se sua história importasse. Talvez, ela sussurrou sozinha. Talvez eu realmente não tenha vindo aqui só para ser motivo de piada. Amira bateu a porta e entrou, trazendo uma bandeja com café, pão e frutas. Então? Perguntou com um brilho curioso nos olhos. Como foi caminhar com o homem mais ocupado deste país? Layla sorriu, sem conseguir esconder a alegria. Diferente do que eu imaginava, respondeu. Ele ouve. De verdade. Amira assentiu satisfeita. Rachel é muitas coisas, Layla, disse. Mas não é injusto. Quando ele gosta de alguém, protege até o fim.
A frase deveria ter sido reconfortante, mas, sem saber por quê, um arrepio frio subiu pela nuca de Layla. Porque se era verdade que ele protegia quem amava, também era verdade que, se acreditasse numa mentira bem construída, poderia se voltar com a mesma força contra a pessoa errada. E, em algum lugar do palácio, 3 mulheres inteligentes estavam se organizando exatamente para isso, para transformar a honestidade de Layla na prova mais convincente de uma culpa que ela jamais carregou. 2 dias depois do passeio nos jardins, o palácio parecia outro lugar para Layla. Ela já reconhecia alguns caminhos, sabia onde o sol batia melhor no fim da tarde e até começava a lembrar o nome de alguns criados que sorriam de volta quando ela passava. Com Rashid, os encontros eram rápidos, mas marcantes. Uma conversa na hora do chá, um comentário sobre um projeto social que ele apoiava, uma pergunta sincera sobre a rotina dela no Brasil. Cada frase parecia aproximá-los um pouco mais, como se aos poucos ele estivesse descobrindo uma peça que faltava em um quebra-cabeça que ninguém via. Para Layla, aquilo era confuso e bonito ao mesmo tempo. Nunca imaginou que alguém tão distante da realidade dela pudesse parecer humano. Um homem que sabia ouvir, que admitia erros da própria família, que falava da mãe com saudade nos olhos. Foi justamente em uma dessas conversas sobre a mãe que o destino começou a ser empurrado para o lugar errado. Eles estavam em uma sala menor, longe do luxo exagerado, onde Rashid guardava livros antigos e fotos de família. Na parede, um retrato chamava a atenção. Uma mulher de olhar firme e sorriso doce, usando um colar delicado, com uma pedra central azul profundo. Ela é linda, Layla comentou, aproximando-se um pouco com respeito. Sua mãe? Rashid assentiu com um sorriso triste. Sim, respondeu. Foi ela quem me ensinou a nunca aceitar acusações sem ouvir todos os lados. Layla encarou o quadro por alguns segundos. E esse colar? Apontou curiosa. É especial para você? Os olhos dele suavizaram ainda mais. É a peça mais importante que tenho, disse. Não pelo valor, mas pelo que representa. Foi feito à mão pelo meu avô, especialmente para ela. Era como se dissesse ao mundo, ela é o coração desta família. Layla sorriu. E onde está o colar agora? Perguntou. Você ainda o guarda? Sim, ele respondeu. Está em um cofre. Tenho medo de que, em algum evento, alguém toque sem cuidado ou use como simples adorno. Não é isso que ele é. A resposta parecia apenas um detalhe íntimo compartilhado em confiança. Mas do lado de fora daquela mesma sala, alguém ouvia com atenção. Yasmin, que tinha se oferecido para entregar um documento importante, estava parada no corredor, discretamente próxima o bastante para captar fragmentos da conversa. Ela não conseguiu ouvir tudo, mas ouviu o suficiente. Colar da mãe, cofre, peça mais importante que tinha. Naquela noite, em outra sala escondida, ela repetiu cada palavra para Samira e Nádia. Então é esse o alvo. Nádia concluiu pensativa. Um colar com valor emocional, perfeito para um escândalo. Samira caminhava de um lado para o outro, olhando para o próprio reflexo em uma janela escura. Precisamos de 3 coisas, ela disse, organizando o plano em voz alta. Acesso ao cofre, um momento em que Layla não possa provar onde estava, e alguém de confiança perto dela para carregar a culpa sem saber. A mira, Yasmin completou relutante. Você ainda acha que consegue puxá-la para essa história? Samira sorriu sem humor. Não quero que ela participe, respondeu. Quero que ela pareça participar. É diferente. No dia seguinte, o primeiro movimento foi feito. Samira chamou a Mira em uma das varandas laterais, com um ar preocupado que raramente mostrava a alguém. Preciso da sua ajuda. Começou com voz baixa. Não como prima de Rashid, mas como mulher. A Mira franziu o senho, surpresa. Claro, senhora, respondeu. O que aconteceu? Samira respirou fundo, fingindo hesitação.
Estou preocupada com uma das convidadas, disse. Laila? O nome fez Amira endireitar a postura. O que tem Laila? Perguntou automaticamente em modo de proteção. Samira suspirou, olhando para o jardim. Ela é boa, ingênua, murmurou. E isso a torna um alvo fácil. Algumas pessoas aqui não gostam da presença dela. Amira apertou os lábios. Eu sei, admitiu. Já ouvi comentários. Tentei afastá-la disso o máximo possível. Samira a encarou com olhos cheios de uma preocupação que não era real, mas parecia convincente. E se eu te dissesse que alguém planeja usá-la como bode expiatório? Perguntou sussurrando, como se temesse ser ouvida. Que querem colocá-la no centro de uma acusação grave para testar a famosa justiça de Rashid. O coração de Amira disparou. Isso é sério? Murmurou. Quem faria algo assim? Samira desviou o olhar, como se tivesse medo de citar nomes. Não posso provar ainda, respondeu, mas ouvi o suficiente para me preocupar. Só preciso que você fique atenta a qualquer coisa estranha. Se alguém mexer nas coisas de Laila, se pedirem para você levar algum objeto até o quarto dela, qualquer coisa fora do normal, me avise antes que seja tarde. Amira assentiu, sentindo o peso da responsabilidade cair nos ombros. Eu prometo, disse. Não vou deixar ninguém prejudicá-la. Samira sorriu, satisfeita por dentro. A primeira peça estava onde ela queria. Amira agora estava alerta, mas do lado errado. O segundo movimento foi conseguir acesso ao cofre. Nádia, com seus contatos discretos, encontrou o elo mais fraco. Um funcionário antigo da família, responsável pela manutenção interna de algumas áreas restritas, inclusive o corredor que levava à sala do cofre. Um homem cansado, com dívidas crescentes, que devia favores à pessoa errada. Ela não precisou ameaçá-lo. Bastou oferecer algo que ele queria mais do que tranquilidade. Dinheiro rápido e esquecimento. Você não vai roubar nada, ela disse com voz calma. Só vai sair da porta por alguns minutos e fingir que não viu quem entrou. O resto não é problema seu. Ele hesitou por um momento, mas o medo de perder tudo misturado ao brilho de notas dobradas na mesa foi mais forte. E se Sua Alteza descobrir? Sussurrou. Não vai, Nádia garantiu. Desde que você faça exatamente o que estamos combinando. Naquela mesma noite, quando o palácio parecia se preparar para mais um jantar formal, as engrenagens da farsa giraram juntas pela primeira vez. Laila estava em seu quarto, olhando pela varanda o céu que se enchia de estrelas. Pensava na conversa com Rashid sobre a mãe dele, na forma como os olhos dele amoleciam quando falava dela. A flor que ele tinha lhe dado ainda descansava dentro do livro, ao lado da cama. Amira entrou, trazendo um vestido em tons de verde escuro. Este é para hoje, disse sorrindo. Rachid vai receber alguns ministros importantes. Vai ser um jantar mais político. Laila assentiu. Às vezes acho que não devia estar nesses jantares, confessou. Não sei nada sobre política, acordos, empresas. Não subestime o valor de ouvir, Amira respondeu. Metade das pessoas importantes deste palácio não sabe ouvir, só falar. Laila riu, sentindo-se um pouco mais leve. Vou tentar ser útil então, disse. Ouvir é algo que sei fazer. Enquanto Laila se arrumava, Yasmin e Nádia se moviam em outra parte do palácio. O funcionário comprado já não estava na porta do corredor restrito. Por alguns minutos, o caminho até a sala do cofre ficou perigosamente livre. Samira, com um véu cobrindo parcialmente o rosto, caminhou pelo corredor como quem pertence àquele lugar desde sempre. Tinha uma chave especial, guardada por poucos, que ela pegara emprestada, sem permissão, dias antes, durante uma reunião de família. A porta pesada se abriu com um clique discreto.
O cofre principal não era grande, mas estava cheio de histórias, joias, documentos importantes, lembranças de gerações passadas. Samira não perdeu tempo. Sabia exatamente o que procurava. O colar com pedra azul, igual ao retrato na parede do escritório de Rashid. Quando o encontrou, por um segundo, sentiu algo estranho. Um peso diferente, como se aquele objeto carregasse mais do que ouro e pedras. Mas a sensação passou rápido, sufocada pela determinação. Não é nada pessoal, murmurou. Mais para a própria consciência do que para qualquer outro. É só estratégia. Ela fechou o cofre, trancou a sala, devolveu tudo ao lugar. Agora, a peça mais valiosa da história de Rashid estava onde não deveria estar, escondida dentro de uma caixa discreta que cabia na palma da mão. O último passo seria colocá-la no lugar certo, no momento certo. Pouco antes do jantar, Amira foi chamada às pressas por uma outra empregada. Precisam de você na ala leste, a moça disse. Um dos convidados passou mal e pediram alguém de confiança para ajudar na organização. Amira suspirou, dividida entre o dever e a preocupação com Laila. Ela já está quase pronta, comentou. Vou só avisar que volto rápido. Não precisa, a outra insistiu. Eu aviso. Vão te culpar se demorar. Pressionada pelo tempo, Amira aceitou e saiu apressada. Minutos depois, uma outra figura bateu à porta do quarto de Laila. Entre. Laila disse ajeitando o brinco. Nádia apareceu com um sorriso simpático. Espero não estar incomodando. Falou em inglês. Só passei para ver se você precisava de ajuda com alguma coisa. Laila estranhou, mas sorriu de volta. Estou quase pronta, respondeu. Só esperando a Mira para ver se está tudo certo. Eu a vi indo para outra ala, Nádia explicou. Chamaram-na às pressas. Mas está tudo bem, você está linda. Ela entrou mais um passo, como quem só queria conversar. Posso deixar isso aqui? Perguntou, mostrando uma pequena caixa de madeira escura. Trouxe alguns braceletes extras, caso você queria combinar com o vestido. Laila abriu a boca para dizer que não precisava, mas Nádia já estava caminhando em direção à penteadeira. Vou deixar bem aqui, disse, colocando a caixa ao lado do espelho. Se não gostar, não tem problema. Apenas pensei que poderia te ajudar. Ela sorriu de novo, desejou um bom jantar e saiu tão rápido quanto tinha entrado. Laila nem teve tempo de abrir a caixa. O chamado para o jantar ecoou pelos corredores. E com medo de se atrasar, ela só deu uma última olhada no espelho e saiu do quarto, deixando a caixa ali, esquecida. Dentro dela, envolvido em tecido, não havia nenhum bracelete. Havia o colar da mãe de Rashid. Horas mais tarde, enquanto o jantar corria com discursos, brindes e assuntos sérios demais para a cabeça de Laila, outra mão entrava silenciosamente no quarto dela. Não era Nádia, nem Yasmin. Era uma criada jovem, assustada, que tinha sido instruída com poucas palavras. Pegue a caixa de madeira na penteadeira da convidada brasileira e coloque debaixo do colchão dela. Não abra, não pergunte, e ninguém nunca vai saber que você fez isso. Com medo de perder o emprego, ela obedeceu. Quando Laila voltou para o quarto, já de madrugada, cansada, só queria tirar os sapatos e dormir. Nem percebeu que a caixa não estava mais à vista. Dormiu como quem finalmente começava a acreditar que tinha encontrado um lugar onde podia ser ouvida. Na manhã seguinte, porém, tudo seria diferente. Porque enquanto ela ainda sonhava, uma sirene suave soou no sistema interno de segurança do palácio. Não era um alarme barulhento, mas um aviso discreto. Algo havia sido retirado do cofre principal sem registro. Rachid foi acordado pela ligação de um de seus homens de confiança. Alteza! A voz do segurança soava tensa.
Precisamos que o senhor venha até a sala de monitoramento. Agora! Ele vestiu a primeira roupa que encontrou, o coração pesado com uma sensação que não sabia explicar. Na tela, imagens de várias câmeras mostravam corredores, portas, entradas. Mas, curiosamente, uma parte do caminho até o cofre estava escurecida. Falha técnica? Ele perguntou irritado. Não parece? O segurança respondeu. Alguém desligou manualmente 2 câmeras, justamente as que cobrem a entrada da sala do cofre. Rashid sentiu um frio subir pela espinha. O que foi levado? Perguntou. O homem hesitou por um segundo a mais do que deveria. O colar da sua mãe, senhor. A frase caiu como uma pedra. Minutos depois, enquanto o palácio ainda despertava, ordens começaram a ecoar pelos corredores. Ninguém entra, ninguém sai, Rachid determinou. Quartos serão revistados discretamente. Não quero escândalo ainda, mas quero respostas. Foi ali que o caminho de Layla começou a ser puxado, à força, para o lugar errado, porque quando os seguranças bateram à porta do quarto dela, a única coisa que pediram foi: Senhorita, por favor, se afaste da cama. Precisamos verificar algo. É só um procedimento. Confusa, ainda de camisola, Layla obedeceu. Um dos homens levantou o colchão com cuidado. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia gritar. Na mão dele, brilhando sob a luz do quarto, estava o colar azul da mãe de Rashid. O que é isso? Layla sussurrou, sentindo o sangue sumir do rosto. Nenhuma palavra saiu da boca dos seguranças. A resposta viria de outro lugar. Poucas horas depois, na sala para onde ela seria levada, debaixo de olhares duros e desconfiados. Ali, pela primeira vez, Layla entenderia o peso real de uma acusação em um lugar que se orgulhava de amar a justiça. E perceberia que, às vezes, a pior farsa é justamente aquela que se esconde atrás da palavra verdade. O colar brilhava na mão do segurança como se tivesse sido colocado ali de propósito apenas para humilhá-la. Layla sentiu as pernas fraquejarem, a boca secar, o coração bater tão rápido que parecia querer fugir primeiro do que ela. Isso não é meu, ela conseguiu dizer, a voz rouca. Eu nunca vi esse colar na minha vida. Os homens se entreolharam com aquela expressão neutra de quem foi treinado para não mostrar opinião. Senhorita, por favor, vista-se, o líder pediu. O Sheikh Rashid solicitou que a senhora seja levada à sala de audiências internas. É apenas um procedimento. Procedimento. A palavra soou como sentença. Minutos depois, ainda atordoada, Layla descia o corredor acompanhada pelos seguranças. Não estava algemada, mas a sensação era a mesma. Cada passo ecoava no mármore. Cada olhar de empregado que cruzava com ela parecia carregar uma pergunta silenciosa. Será que é verdade? A sala de audiências internas não era tão grande quanto o salão principal, mas parecia muito maior por causa da tensão. Paredes de pedra clara, uma mesa comprida, cadeiras alinhadas, tapete escuro no centro. Layla foi colocada em uma cadeira sozinha, diante da mesa. Do outro lado, aos poucos, as pessoas foram entrando. Primeiro, o chefe de segurança. Depois, 2 conselheiros mais velhos, com expressão grave. Nádia e Yasmin se sentaram discretamente em cadeiras laterais, como quem apenas acompanha. Samira entrou por último, com um vestido impecável e um olhar de falsa preocupação. Mas o ar só mudou de verdade quando ele chegou. Rashid entrou em silêncio, usando uma túnica escura simples, o rosto sério como Layla nunca tinha visto. Ele não parecia o homem que caminhava com ela nos jardins. Parecia um juiz, alguém que carregava nas costas o peso de um reino inteiro. Ele se sentou na cabeceira da mesa. Os olhos cor-de-mel pararam em Layla por alguns segundos. Não havia raiva ali, mas também não havia o carinho que ela tinha aprendido a reconhecer. Havia distância, e isso doeu mais do que qualquer acusação.
O chefe de segurança colocou o colar sobre a mesa, entre eles, como prova central. Sua Alteza, ele começou. Como o senhor sabe, o sistema registrou a retirada não autorizada de um item do cofre principal na última madrugada. Ao verificar, constatamos a falta do colar de sua mãe. O coração de Layla apertou. Não era qualquer joia. Era a joia, aquela que ele havia definido como a peça mais importante que tinha. Seguimos o protocolo. O segurança continuou. Revistamos corredores, alas principais e, por fim, alguns quartos. O colar foi encontrado sob o colchão da convidada Layla. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Yasmin inclinou levemente a cabeça. Nádia mordeu o lábio, fingindo surpresa. Samira mantinha a expressão controlada, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Rashid não tirou os olhos do colar. Layla, ele disse, enfim, a voz calma demais. Foi você quem pegou? A maneira direta da pergunta cortou mais do que gritos. Layla sentiu as lágrimas queimarem, mas respirou fundo. Não, respondeu. Eu nunca entrei na sala do cofre, nunca vi esse colar de perto. Se ele estava no meu quarto, alguém o colocou lá. Um dos conselheiros pigarreou. Devo lembrar que as câmeras no corredor do cofre foram desligadas manualmente por alguns minutos. Ele disse. Isso indica planejamento. Não foi um erro. E as câmeras próximas ao quarto dela? Rachid perguntou, ainda sem olhar diretamente para Layla. Houve pontos cegos, o chefe de segurança admitiu. Não podemos afirmar quem entrou no quarto durante a madrugada. O silêncio se tornou quase insuportável. Foi então que Samira decidiu falar. Rashid, ela começou usando o nome dele numa intimidade calculada. Sei que este é um momento delicado, mas preciso dizer algo. Ele ergueu o olhar, frio. Fale, autorizou. Ela suspirou, com expressão de dor. Eu tentei defender Layla para algumas pessoas, disse, quando começaram os boatos de que ela estava se aproximando demais de você por interesse. Eu dizia que era apenas uma menina assustada, fora do lugar. Layla arregalou os olhos, chocada. Mas... Samira continuou. Nos últimos dias, ouvi algumas conversas estranhas na ala das empregadas. Falavam de uma oportunidade de ouro que não se repetiria, de alguém que precisava garantir seu futuro enquanto o sheik ainda estava encantado. Ela fez uma pausa dramática. Não tenho provas de que falavam de Layla, completou. Mas quando vejo o colar da sua mãe no quarto dela... Fica difícil não ligar uma coisa à outra. Yasmin entrou no jogo com habilidade. A Mira é quem mais tem acesso ao quarto de Layla, comentou, num tom que fingia estar apenas pensando alto. Talvez ela tenha sido usada, sem saber, ou talvez... Deixou a frase morrer no ar. Layla sentiu um choque. A Mira nunca faria isso, protestou automaticamente. Ela é a pessoa mais leal desse palácio. Se alguém a usou, foi sem o consentimento dela. O chefe de segurança anotou algo sério. Rashid, enfim, olhou diretamente para Layla. E naquele olhar havia algo que a feriu mais do que qualquer palavra, dúvida. Layla, ele disse mais baixo, entenda minha posição. O colar mais importante da minha família saiu do cofre. Foi parar exatamente no seu quarto. As câmeras falharam nos 2 lugares. E como você mesma me contou, sua família já usou você antes como peça, em jogos que não escolheu. Ela engoliu seco. A lembrança da carta, do plano nojento de extorsão, voltou com força. Mas eu não fiz isso. Repetiu desesperada. Eu jamais tocaria nesse colar. Ainda mais sabendo o que ele representa para você. Se alguém armou, foi justamente porque sabia que você iria sentir isso mais do que qualquer outra coisa. Os conselheiros se entreolharam. Alteza, um deles disse, talvez devêssemos afastá-la até que a investigação seja concluída.
Não seria prudente mantê-la perto de documentos, joias, decisões importantes, até que tudo se esclareça. Layla sentiu o mundo girar. Afastá-la, repetiu sem acreditar, como se eu fosse um risco. Nádia suspirou teatralmente. Ninguém está dizendo isso, murmurou. Mas às vezes é melhor dar um passo atrás para provar inocência. Era brilhante. A farsa estava tão bem montada que qualquer reação dela poderia parecer culpa. Layla respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Rachid, olha para mim, pediu. Não como sheik, como o homem que caminhou comigo no jardim, que falou da mãe, que disse que odiava condenar alguém sem prova. Você realmente acredita que eu seria capaz de roubar justamente o colar dela? A sala inteira parecia prender o fôlego. Por um instante, algo nos olhos dele vacilou. A lembrança da Layla que salvou crianças, que falou da própria dor com sinceridade, parecia lutar com a imagem da convidada no quarto errado, com a joia errada, nos corredores errados. A voz dele saiu mais baixa. Aqui não é só sobre o que eu sinto, respondeu. É sobre o que eu represento. Se eu te defendo sem provas, pareço fraco, parcial. Se eu te condeno só porque a joia estava no seu quarto, traio tudo que minha mãe me ensinou. Ele voltou a olhar para o colar na mesa. Sempre disseram que eu amava a justiça, continuou. Que eu nunca deixaria a emoção falar mais alto do que os fatos. Que aqui ninguém seria julgado sem investigação. Layla sentiu o estômago revirar. Ali estava a frase. Disseram que o sheik queria justiça. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e, quando voltou a falar, sua voz parecia ter escolhido um lado. Por isso, Layla, ele disse com aquela calma que machuca mais do que gritos. Até que tudo seja esclarecido, você será mantida sob observação em uma ala separada do palácio, com acesso limitado, sem participar de reuniões, eventos ou decisões. As palavras caíram como pedras. Está me isolando, ela murmurou, como se fosse culpada. Estou protegendo o processo, ele corrigiu. E, em parte, protegendo você. Se eu fingir que nada aconteceu, outros vão agir pelas costas. Assim, tudo será feito de forma oficial, transparente. Layla riu, sem humor. Transparente, repetiu. Com câmeras que falham justamente onde não deveriam, com uma joia saindo do cofre sem registro, com pessoas que você conhece há anos sentadas aí, fingindo preocupação enquanto esperam me ver cair. Ela olhou para Yasmin, Nádia, Samira, nenhuma desviou o olhar. Todas mantinham as máscaras no lugar. Você me disse que odiava condenar alguém sem provas. Layla continuou. Mas hoje, quando você falou, eu entendi a farsa. Que farsa? Rachid perguntou, a expressão endurecendo. Ela respirou fundo, deixando finalmente uma lágrima cair. A farsa de chamar isso de justiça, quando no fundo você está com medo, disse, com coragem que nem sabia que tinha. Medo do que o conselho vai pensar, do que o povo vai dizer, medo de parecer fraco porque acreditou em alguém como eu. A sala ficou ainda mais silenciosa. Você não está me isolando para me proteger. Ela continuou, a voz tremendo, mas firme. Está me isolando para proteger a própria imagem. E isso não é justiça, é política. E política, Rachid, quase sempre é uma farsa bem arrumada. Os conselheiros se remexeram nas cadeiras. Yasmin sorriu, por dentro. Nádia desviou o olhar por um segundo, talvez tocada. Samira apenas observava, como quem assiste a um golpe certeiro. Rachid apertou os punhos sobre a mesa. Leve-a para a ala norte. Ordenou, enfim, sem tirar os olhos dela. Sem luxos, mas com respeito. Ela é investigada, não condenada. Quero atualizações de hora em hora. Os seguranças se aproximaram. Layla se levantou devagar, sentindo o peso do olhar de todos sobre seus ombros.
Antes de sair, deu um último passo em direção à mesa. Você perguntou um dia o que eu tinha descoberto sobre mim aqui. Disse, olhando diretamente para ele. Hoje eu descobri outra coisa. Não sobre mim, mas sobre você. Ele manteve o olhar firme, mas algo nos olhos denunciava um conflito interno. Disseram que o sheik queria justiça. Ela completou, a voz baixa, mas clara. Mas quando você falou, eu entendi que, às vezes, até a justiça pode ser usada para encobrir uma mentira. E que, quando isso acontece, quem é inocente vira apenas dano colateral. Ela virou de costas antes que a voz quebrasse. Enquanto era conduzida para fora da sala, Layla sentiu algo dentro dela se partir. Não era só a confiança em Rachid. Era a fé naquele lugar que, por alguns dias, ela teve coragem de chamar de lar. O que ela não sabia é que do lado de dentro, o silêncio que ficou depois de sua saída pesou ainda mais do que as acusações. Rachid olhava para o colar, mas via outra coisa. Via o rosto da mãe. Ouvia a voz dela dizendo para nunca aceitar verdades prontas. Via a própria imagem refletida como alguém que, por medo, tinha acabado de fazer exatamente o que sempre jurou evitar. E a partir daquele momento, por mais que o palácio inteiro tivesse certeza de que a brasileira estava acabada, uma pergunta não sairia mais da cabeça dele. E se a verdadeira farsa não estiver no quarto dela, mas bem aqui, nessa mesa? Essa dúvida seria a única coisa capaz de abrir a porta para a reviravolta que ainda estava por vir. Porque a justiça pode até ser usada como máscara. Mas a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra um jeito de falar mais alto do que qualquer farsa.